Boa noite, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham neste estudo online. Nós, do grupo Sueli Caldas Schubert, damos boas-vindas a todos. Hoje, reunidos entre os corações amados de Tânia e Marcelo, estudaremos o capítulo 21 do livro Tramas do Destino, intitulado O Centro Espírita Francisco Xavier. Antes, então, de entrarmos no estudo, nós convidamos a todos para nos unirmos em oração. Amado Mestre Jesus, como é bom podermos nos reunir em Teu nome, estudar a doutrina espírita que nos esclarece e que nos liberta. Agradecemos imensamente pelo amparo espiritual constante, pela inspiração que nunca nos falta, pelo amor com que nos envolve. E te rogamos que essas bênçãos, Senhor, se estendam a todos os lares dos corações aqui conectados conosco, para que nós possamos apreender a sua mensagem, gravá-la no nosso íntimo e colocá-la em prática. Obrigada, benfeitor espiritual Filomeno de Miranda. Gratidão a Divaldo Pereira Franco, a nossa querida Sueli, por nos propiciarem chegarmos ao conhecimento dessas verdades sublimes. Fica conosco e nos conduza nos trabalhos de hoje. Que assim seja. Então, nós hoje iremos iniciar com o resumo do capítulo, o qual nós, como sempre, indicamos a leitura integral, porque, como trabalhadores da doutrina espírita, podemos asseverar com segurança que este é um capítulo de estudo necessário, primordial para aqueles que pretendem abrir uma casa espírita, ou todos nós que já estamos participando de uma casa espírita, para que não nos esqueçamos dos pilares, né, da fundação de uma casa e das nossas responsabilidades. Então, Filomeno de Miranda começa nos trazendo a respeito da sucessão dos acontecimentos, onde Dona Artemis e a sua cunhada, Ermelinda, agora podiam compreender as razões por que a hanseníase havia arrancado do lar o esposo e o irmão querido, que sempre foi atormentado pela irascibilidade, pela prepotência que ele trazia na alma rude desde muito antes. E que a pungente narração de Jules, do capítulo anterior, embora a mágoa destilando o fel do ódio, havia sensibilizado seu espírito. Então, que essas dúcidas lições de Jesus, embora não pudessem ter alcançado ele até então, conseguiram as vibrações de amor e a interferência insistente dos benfeitores, conseguiram então fazer com que ele sensibilizasse a alma. A mediunidade dignificada pela renúncia e abnegação em Epifânia era, sem dúvida, um santo instrumento de consolação, ajudando na reabilitação dos equivocados em si mesmos. Chegaram então ao lar e estava em silêncio acolhedor. Os jovens já repousavam e logo então foram se servir de frugal alimentação, depois buscando o sono refazente. Objetivava-se, diz o benfeitor, com a experiência em pauta, deslindar os dramas pretéritos da família, mediante cuja ação se poderiam resolver os enigmas geradores das aflições utrizes. Desse modo, à medida que as horas se acentuavam na noite plena, trabalhadores desencarnados, adrede convocados, passaram a atuar, conduzindo as personagens envolvidas na urdidura daqueles destinos
e recolhendo-as no recinto consagrado aos ministérios mediúnicos na casa espírita. A Sociedade Espírita, então, a Francisco Xavier, a qual o mentor dedica o capítulo todo, foi então apadrinhada pelo benfeitor São Francisco Xavier. E antes, então, que houvesse a sua inauguração, houve o pedido para que São Francisco pudesse proteger a instituição. Mas, então, antes que esses planos fossem consolidados para essa edificação material, Natércio, que se encarregava de instruir e conduzir Epifânia, cujas faculdades mediúnicas deveriam ser colocadas totalmente ao serviço iluminativo das consciências, providenciou as primeiras diretrizes sobre as quais fundamentaria aquela obra, e que deveria sobreviver os homens e prosseguir, se por acaso estes viessem a debandar, dominados pela trivialidade peculiar a um sem número de criaturas. Ele era, então, um profundo admirador e discípulo de São Francisco Xavier, que foi na Terra incansável propagandista da fé cristã. Incrementaria entre os homens, a casa espírita, então, o ardor da fé e a pureza dos princípios morais. Essa era a intenção, conforme as regras simples dos seguidores do caminho, sem os atavios do dogmatismo, da aparência, dos formalismos. Ele desejava trazer de volta aos corações os postulados cristãos que pudessem abrasar os espíritos e refundi-los na forja da caridade, preparando o advento dos novos tempos de que Allan Kardec foi o recente precursor. Rogava-lhe desse modo o beneplácito de proteção e guarda para os empreendimentos em pauta, considerando o seu carinho por aqueles que ignoravam no passado a mensagem libertadora. Este templo, cuja construção estava planejada, trabalharia sem cessar por meio de equipes constituídas de seguidores do Santo das Índias, interessados em reativar a fé e reconduzir as criaturas a Jesus. Terminado o relato, que foi minudente, sem os detalhes de pouca relevância, recebeu então o aval do insigne missionário, sob as condições de ali se primar pela preservação do Evangelho, em suas linhas puras e simples, num clima de austeridade moral e disciplinados serviços iluminativos, com os resultantes dispositivos para a caridade nas suas múltiplas expressões, tendo-se, porém, em vista que os socorros materiais seriam decorrência natural do serviço espiritual prioritário, imediato, e não os preferenciais. Não deveriam esquecer-se de que a maior carência ainda é do pão de luz da consolação moral, que o livro da vida propicia fartamente. A orientação procedia sábia, porquanto muitas vezes se substituem os deveres primeiros e mais urgentes, os da alma, por outros de caráter secundário referentes ao corpo. Alerta o benfeitor. A assistência social no espiritismo é valiosa. No entanto, se precatem os trabalhadores da última hora contra os excessos, a fim de que a exaustão com os labores externos não exaure a força do entusiasmo, nem derrube as fortalezas da fé ao peso da extenuação e do desencanto nos serviços de fora. Evangelizar, instruir, guiar, colocando o azeite na lâmpada do coração, para que a claridade do espírito luza na noite do sofrimento. São tarefas urgentes e basilares na reconstrução do cristianismo. Sem dúvida, a caridade material merece consideração e carinho, dedicação e esforço de todos nós, que devemos conjugar forças para o seu desiderato. Mas a caridade moral, de profundidade, a tarefa do socorro espiritual não contabilizada nem difundida é urgentíssima, impondo-nos a necessidade de atenção e de zelo. Como consequência, a mediunidade de Epifânia
estaria a serviço do esclarecimento aos sofredores de ambos os lados da vida. Suas forças morais e a sua vitalidade espiritual seriam canalizadas para a desobsessão, a pregação, a mensagem psicografada, com vistas à iluminação das criaturas. Estabelecidas então as linhas mestras, a médium em espírito foi cientificada das suas responsabilidades e dos sacrifícios que deveria impor, de modo a não comprometer a superior interferência das esferas mais altas. Posteriormente, foi erguido um núcleo em cuja construção se observaram os cuidados de zelar pela aeração, conforto sem excesso, preservando-se a simplicidade e a total ausência de objetos e enfeites que não são os mínimos indispensáveis móveis e utensílios para o seu funcionamento. Todavia, nos respectivos departamentos reservados às câmaras de passes, recinto mediúnico e sala de exposições doutrinárias, foram providenciadas aparelhagens complexas e com finalidades específicas para cada mistério apropriadas no plano espiritual. Espíritos especializados em impregnação magnética do ambiente foram requisitados para a criação de uma psicosfera salutar e, ulteriormente, ficaram destacados alguns obreiros para o trabalho permanente de preservação e renovação. Instalaram-se recursos de defesas, a fim de se resguardarem a casa e os seus frequentadores das nocivas investidas das hordas de salteadores desencarnados, como também para se fazer a triagem dos que, do lado de cá, poderiam penetrar no recinto. De cá, no caso espiritual. O admirável Natércio ensinava aos companheiros do plano físico como deveriam comportar-se e preservar o recinto quanto às conversações frívolas e vulgares, responsáveis pela sintonia com espíritos ociosos e malévolos, que se insinuam por meio das mentes invigilantes, e não raro se introduzem nos locais que lhes são vedados, por perturbação nas defesas, em virtude das urdiduras e responsabilidades dos médios e diretores invigilantes. Em toda parte pode o homem elevar-se até Deus, mas, dedicando-se a mistérios muito complexos e elevados, quais os da incursão profunda nos cernes da alma, mediante o serviço de desobsessão, do despertamento da hibernação de que padecem muitos desencarnados, do deslinde dos vínculos infelizes e do socorro às regiões purgatoriais, no lugar em que se realizam tais relevantes obrigações, não podem coexistir a leviandade e a honradez, a chufa e o verbo edificante, a esperança e a revolta, larvas mentais, ideoplastias perniciosas, vibrações deprimentes, fixações dissolventes dos frequentadores encarnados, como dos espíritos desencarnados, conspirariam contra a saúde psíquica e mesmo física dos participantes das tarefas e aprendizes do Evangelho, não fossem os recursos assépticos e os contributos dos mentores, por cuja preservação todos deveremos lutar, esforçando-nos por manter ou criar um clima espiritual refazente, acolhedor, pacificante, inspirativo, a fim de que todos nos beneficiemos. Diferença psíquica significativa tem que apresentar a casa espírita em relação a outros recintos de qualquer natureza, atestando desta forma a qualidade dos seus trabalhadores espirituais e o tipo de afinidades a que se destina, finalidades a que se destina. Com tais precauções e sempre advertindo os afetuosos companheiros do plano físico, Natércio dera início ao Ministério Público de Epifânia, com quem mantinha constante intercâmbio,
fiel aos compromissos esposados sob a quiescência do magnânimo Francisco Xavier. Pouso e posto de socorro. Alojavam-se ali caravanas espirituais em trânsito, obreiros do esclarecimento em observação, aprendizes em exercício, servidores de emergência que recolhiam recém-desencarnados em acidentes, credores de assistência imediata, entidades com programação de urgência, todos aurindo as dádivas da hospitalidade e dos valores que podiam coletar na convivência com os zelosos lidadores desencarnados que operavam como mentor responsável. Assim, granjeara títulos de reconhecimento espiritual e valor cristão o Centro Espírita Francisco Xavier, onde agora se encontravam em espírito os integrantes do problema que interligava os Fergusson, a fim de que a dulçurosa misericórdia do Senhor harmonizasse os desafetos, socorrendo-os caridosamente na sua imensa e inefável redenção. Então, agora passamos à nossa querida Tânia, que iniciará os aprofundamentos. Boa noite, Gisele e Marcelo. Gratidão, Di, por este resumo que traduz o que o nosso benfeitor apresenta neste capítulo. Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um dia de estudo desse capítulo 21 do livro. Eu queria fazer um aprofundamento. Na verdade, nós pensamos em falar um pouco a respeito desta mediunidade que foi apresentada de Epifânia. Nas palavras do benfeitor, mediunidade dignificada pela renúncia e abnegação. Quando nós ouvimos essas duas palavras, renúncia e abnegação, é claro que estabelecemos logo uma ponte com a mediunidade com Jesus. E eu sempre reflito, porque se fala muito, é tema de palestra, de seminário, mediunidade com Jesus. Se existe a mediunidade sem Jesus, este é o primeiro aspecto que nós vamos estar considerando. E aí fizemos uma viagem ao tempo de Jesus, quando na narrativa do evangelista João, capítulo 15, versículo 5, o mestre vai dizer: eu sou a videira, vós sois os ramos. Mas para que haja esta sementeira, é necessário que a linfa do Pai penetre em cada um de nós. Então, quando vamos fazer uma análise desta fala de Jesus, nós já observamos que ele, a todo instante, sendo o médio de Deus, e durante algumas abordagens, nós encontramos que Jesus dizia que eu e o Pai somos um. Ele, sendo este intermediário, para nós, estamos sendo os intermediários para a transmissão desta mensagem, destas mensagens que emanam do alto. Mas a Epifânia, ela recebe como missão estar trazendo o conforto, a palavra. E nesses dois adjetivos pontuados por Filomeno, renúncia e abnegação, nós podemos pensar o quanto a nossa trajetória ela está sendo pautada pela renúncia e pela abnegação. Quando Jesus esteve aqui, inicialmente ele vai reunir os 12 discípulos. E ele inicia a sua semeadura com os 12 discípulos, trazendo algumas lições para eles, lições que muitas vezes aconteciam na casa de Pedro. E ele vai dizer assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ou limpai os enfermos, curai os leprosos, expulsai os demônios, despertai os mortos. Quando nós vamos pensar
em cada um destes comandos que Jesus deu aos seus discípulos, ele estava fazendo com que eles se apropriassem de algo que já vieram preparados para a execução. Mas esta execução, ela se dará conforme sejam as nossas escolhas, conforme sejam as nossas abnegações, a nossa renúncia. Então, existe uma série de aspectos que precisamos trabalhar para que, de fato, esta mediunidade ela seja passível de limpeza, de cura, de expulsão. Então, quando Jesus passa a cuidar dos 12 com as suas lições, ele está oferecendo os instrumentos para que cada um possa executar a tarefa a que se propôs. Porque a Epifânia, ela foi preparada no mundo espiritual para o exercício da mediunidade, não foi do acaso. Então, o seu corpo, ele veio exatamente para que pudesse captar esta energia mais sutil, ter esta percepção. Porque o próprio Allan Kardec, ele afirma em O Livro dos Médiuns que todos nós somos médiuns, mas sabemos que esta capacidade de interação, de percepção, ela está mais aguçada em uns do que em outros. Então, inicialmente, Jesus partilha essa tarefa com 12 dos seus discípulos. Depois ele vai e reúne 70. E quando ele reúne 70, ele pede que vá de 2 em 2, trazendo para cada um a sua responsabilidade, a sua tarefa. E eles saem a pregar nas aldeias, nas pequenas comunidades. E Jesus, antes da partida, diz que adiante ele vai seguir e dar novas instruções, solidificar aqueles pontos que foram criados. E aos poucos eles vão retornando alegres, felizes pelo cumprimento da tarefa. E aí chegam nas suas narrativas que eles conseguiram curar os leprosos, expulsar os demônios, despertar aqueles que estavam naquela época em estado de catalepsia. E cada um vai trazendo a sua narrativa, e Jesus diz que bom que tudo isso aconteceu, mas deveis alegrar-vos, porque o nome de vocês está escrito nos registros do reino dos céus. Então, após esta fala, Jesus está dizendo que a missão foi cumprida, a missão que cada um abraçou, que a mediunidade confere a cada um neste transcurso da existência no corpo, mas que houve um preparo prévio no mundo espiritual. Voltamos à fala do espírito Filomeno de Miranda, mediunidade dignificada com a renúncia e a abnegação. O que estamos renunciando no nosso cotidiano para que este trabalho abraçado por nós, ele seja de fato digno, ele seja de fato coerente com as lições do mestre, com aquilo que o mestre aguarda de nós. Porque quando imaginamos essa videira que o próprio Jesus diz, eu sou a videira e vós sois os ramos, nós podemos fazer uma ponte com a mediunidade. A imagem da videira, a videira que tem as suas raízes fincadas no solo, essas raízes que dependem dos nutrientes para que ela possa estar transmitindo o melhor dos seus frutos, que somos nós, estes instrumentos, que vamos captar as mensagens
E estas mensagens, elas vão estar trazendo conforto, trazendo o refrigério para muitos que se encontram, por exemplo, quando Jesus fala: expulsai os demônios, que estão sendo vítimas de de verdadeiros processos obsessivos. Mas quando pensamos naquele que exerce a mediunidade, mas fulano, cicrano, beltrano tem um trabalho fantástico, traz mensagens que confortam, que consolam. Nós não temos a noção do quanto estes indivíduos, estes nossos irmãos, eles se dedicam, se devotam, renunciam, trabalham com afinco para serem os verdadeiros intérpretes das mensagens. E aí vamos pensar no quanto precisamos investir neste compromisso para nós que somos médiuns ostensivos. Lembramos de uma mensagem que está no livro, fugiu o livro, o capítulo é o compromisso, Estante da Vida. O capítulo é o compromisso, que vem retratando a respeito de um espírito que reencarnou e, antes de reencarnar, ele faz um pedido ao Senhor da vida, que ele reconhece tudo quanto ele praticou de crimes, de delitos, de assassinatos, né? De famílias que ele prejudicou. E aí ele pede uma série de situações para poder atravessar, exatamente para apagar as faltas de todos os seus crimes, de todos os seus delitos. E aí no pedido vem a cegueira, a surdez, a mudez, a idiotia, a paralisia, não ter família. Então, é bem interessante este capítulo, especialmente para aqueles que têm o exercício da mediunidade, porque no despacho do Senhor da Vida vai estar escrito psicografia de Chico Xavier através do Espírito Irmão X, que o Senhor pede misericórdia e não sacrifício. Então, ele não vai ter nada daquilo, cegueira, surdez, mudez, paralisia, tudo que ele pediu, nada daquilo vai acontecer. Ele vai reencarnar, ele vai constituir a família, ele vai atravessar os desafios naturais da vida, mas vai receber como missão o exercício da mediunidade e deveria se dedicar semanalmente com 8 horas de atividades voluntárias no exercício da mediunidade durante 30 anos. A mediunidade, ela chegaria aos 30 anos de idade dele e mais ou menos aos 60 anos ele desencarnaria. Interessante é que na mensagem há um pedido de socorro de uma mãe que vê a sua filha transitando pela questão da obsessão, e esta mãe ela é intuída a procurar uma casa espírita onde ela mora e buscar o socorro na casa espírita. E quando há este pedido de socorro da mãe, a espiritualidade atenta observa que Alberto Nogueira, que é este espírito que reencarna com a proposta do exercício da mediunidade, estaria no centro e poderia oferecer o socorro àquela mãe. Então, os espíritos vão à casa daquela mãe, percebe a presença daquela entidade que estava de fato obsidiando a filha e intui a mãe a procurar a casa espírita. Ela vai com a filha e quando chega lá, para a surpresa, inclusive da espiritualidade, Alberto Nogueira não estava. E quando perguntado ao dirigente da reunião, ele informa que há algum tempo ele já não aparecia. A mãe sabe onde ele mora
e se dirige com a filha até a sua casa, pedindo o socorro. E ele diz que ele precisava prover a família, ele tinha adoecido, ele não sabia se tinha adoecido decorrente da mediunidade, mas tinha se afastado. A mãe implora o socorro e ele diz que ele saiba, só quem trabalha de graça é o burro, e não atende àquele pedido. Então, encerra-se a mensagem e fica a reflexão deste indivíduo que, no mundo espiritual, faz uma série de solicitações, pensando que cada um de nós também, quando estamos do lado de lá, reconhecendo todos os nossos delitos, imaginamos o que é necessário para poder saldar essas nossas dívidas, mas eles conhecem a nós, as nossas dificuldades, as nossas limitações, e nos direcionam aquilo que consideram que vamos atender à proposta. Assim foi feito com Alberto Nogueira, e ele foi preparado para o exercício da mediunidade, que ao reencarnar, conforme falamos inicialmente, o nosso corpo ele vem preparado para que as nossas células elas sejam capazes de fazer a captação dessas energias sutis que emanam do mundo espiritual. Então, Alberto Nogueira faliu mais uma vez, só que desta vez foi pelo não cumprimento do exercício da mediunidade. Seriam 30 anos. No livro, nós encontramos que ele não exerce a mediunidade nem 2 anos. Ou seja, para quem pediu tantas dificuldades de ordem física para a sua exigência, recebe o berço de uma família que até isso ele pediu para não ter um lar, para poder valorizar tudo isso em decorrência daquilo que havia sido os seus deslizes, mas recebe um lar, a família, as condições favoráveis, e naquilo que é, de fato, o programa estabelecido, ele não consegue cumprir. E aí voltamos à figura central Efigênia, que recebe este compromisso da mediunidade e é dignificada com a renúncia e a abnegação. Mas vemos também em Filomeno de Miranda, tem uma obra que eu gosto bastante, ela é muito instrutiva, especialmente para nós que lidamos com as reuniões mediúnicas, com o exercício da mediunidade, que é o livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos. É um verdadeiro roteiro para cada um que trabalha e que estuda nesta área. Então, lá, Filomeno vai estar trazendo que, para o médio, é importante o estudo da doutrina espírita, mas também o estudo de si mesmo. Por quê? Muitas vezes, no exercício da mediunidade, nós nos deixamos envolver pelo personalismo, pela vaidade. Olha, hoje foi aquela mensagem que eu recebi. E quem está no entorno, de fato, aprecia, porque foi uma mensagem edificante. Mas aquele que está sendo instrumento não deve se permitir envolver pela vaidade, porque isso pode comprometer aquele trabalho, aquela tarefa que ele assumiu. Então, Miranda vai dizer a respeito da importância desse estudo que devemos fazer da doutrina espírita e também de nós mesmos, que é o que a benfeitora Joana de Ângeles também vai falar no livro Alerta, capítulo 42, que é intitulado Na Lavoura Mediúnica. Ela diz assim: estuda a doutrina espírita e estuda-te. Por que será que Miranda, a benfeitora Joana de Ângeles, fala desses dois estudos como sendo importantes para aqueles que exercem a mediunidade?
Primeiro, porque quando estudamos a doutrina espírita, vamos melhor instrumentalizar aquilo que é a tarefa abraçada. O estudo de si mesmo, para que não caiamos nas malhas do personalismo, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Eu sou o melhor. Quando eu estou, aí vai transcorrer de uma maneira diferente. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado por cada um de nós. O médium é aquele que, dentre outras qualidades, precisa trabalhar a humildade. Ele não é melhor do que ninguém. Ele recebe a tarefa e deve assumir o compromisso daquela tarefa, mesmo diante dos desafios que surgem, das questões de ordem física que são naturais do processo, para que assim ele, ao termo da sua existência, possa de fato ser vitorioso. Então, lembrando aquilo que foi a nossa abordagem inicial, quando Jesus reúne os discípulos e que precisa treiná-los para as tarefas que eles vão executar, esse treinamento se estende até hoje, porque nós temos condições de limpar os enfermos e precisamos nos dedicar ao auxílio fraternal, porque é o próprio Miranda também que vai dizer nesta obra Mediunidade, Desafios e Bênçãos, que o auxílio fraternal, quando o médium se dedica, ele vai estar trazendo para si a harmonia, o equilíbrio que é fundamental para o exercício da mediunidade. Em que ponto nós estamos situados na tarefa mediúnica, nós que estamos envolvidos nesta lavoura, que fomos preparados com muito empenho no mundo espiritual para que esta tarefa ela seja vitoriosa. Então, pensar nos requisitos que são indispensáveis para que possamos exercer cada vez mais a mediunidade com abnegação e com renúncia, e isso começa nas pequenas questões que estamos vivenciando em nosso cotidiano, seja no núcleo familiar, seja na nossa esfera de trabalho, seja nas atividades que desenvolvemos na casa espírita. E aí vamos percebendo o quanto pequenos detalhes eles vão formando este conjunto para que a nossa mente ou ela esteja harmonizada, equilibrada, sintonizada com as mentes elevadas dos nossos benfeitores, e isso requer de nós a fixação no otimismo, no desejo de fazer o bem, no desejo de enfrentar os desafios, não esmorecendo, não deixando para depois a tarefa que fomos convocados agora a desempenhar. Então, mediunidade com Jesus é a nossa proposta. E com Jesus, certamente os nossos passos estarão a todo instante pautados com renúncia, com a abnegação. Nós nos prendemos nesses dois aspectos. É claro que existe uma infinidade de outros que são necessários para o exercício da mediunidade. Mas eu sempre penso, quando Miranda traz para nós determinadas palavras, elas devem repercutir em nosso íntimo no que eu preciso fazer para poder alcançar. Então, eu deixo a reflexão para que cada um possa fazer na sua vida de que maneira pode estar, independente de ser médio, de não ser médio, mas de que maneira eu posso estar caminhando em meu cotidiano com renúncia, com abnegação. Então, esses são
os nossos aprofundamentos a respeito da mediunidade que foi apresentada na pessoa de Epifânia. Excelentes aprofundamentos, Tânia querida, como sempre, estudiosa, né, da área da obsessão, desobsessão, integrante aí do grupo Manuel Filomeno de Miranda, da nossa querida Mansão do Caminho, Centro Espírita Caminho da Redenção. Então, sempre, com certeza, temos a aprender com você. E a respeito de renúncia e abnegação, eu me lembrei quando nós vamos começar sempre no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na Casa Espírita, nós vamos notar lá que ele destaca, né, essas duas virtudes como sendo as primordiais, né, como sendo a nossa meta existencial na mediunidade ou fora dela. Então, muito obrigada. Marcelo, querido, agora é com você. Muito obrigado, Gi, nossa Gisele, e a Tânia, que nos brindou com aprofundamentos extremamente importantes. Gostei muito do que você trouxe, Tânia, e das considerações, achei que foram muito oportunas. Você trouxe a importância e a seriedade deste trabalho. E o resumo da nossa Gi, que fez realmente uma diferença muito grande. E vou repetir uma coisa, eu acho que a nossa Gisele falou. O nosso estudo que está sendo apresentado hoje não deve nos isentar da leitura do capítulo, porque é muito importante para que a gente leia, depois até do estudo, percebendo alguns aprimoramentos, e naturalmente nós não temos a pretensão de trazer todos os pontos que estão ali inseridos nas entrelinhas, nas circunstâncias, nos detalhes. Então, para todos nós que aqui nos unimos nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, vai depender do horário que cada um de vocês vai estar assistindo estes aprofundamentos e o nosso resumo, possam também trazer as suas considerações neste estudo aprofundado destas obras, que, sem dúvida, nos elucidam a mente e nos conduzem a propostas de vida muito mais saudáveis. Nos aprofundamentos que nós gostaríamos de trazer, estão relacionados à importância e à seriedade da criação de uma casa espírita. E nós não poderíamos prescindir de fazer uma publicidade de um livrinho chamado Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Esta obra da nossa Sueli Caldas Schubert, essa que é a nossa patrocinadora. Nós temos aí o São Francisco Xavier, mas temos a nossa Sueli também, quando pedimos, de alguma forma, o beneplácito e a proteção desta irmã querida que esteve entre nós e está entre nós. Eu não tenho a menor dúvida que ela segue nos trabalhos diligentes, muito sérios, para que o Consolador prometido possa também seguir no seu caminho de iluminação de mentes. E aí, se a gente pegar aqui alguns pontinhos desta obra, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, vamos perceber nuances muito importantes. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa. Logo após a publicação de O Livro dos Espíritos, que aconteceu ali 18 de abril de 1857, nós vamos vendo Kardec preocupado para que a divulgação da doutrina pudesse, primeiramente, encontrar um local onde estas discussões, estes estudos, estes aprofundamentos pudessem ocorrer. E vamos perceber, fazendo uma visita no passado, no dia 1º de janeiro de 1858, por ocasião da publicação da Revista Espírita, e também vamos ver também nessas primeiras datas a fundação daquele que foi o primeiro centro espírita do mundo, ali no Palais Royal, na Rue de Valois, número 35. Kardec criando uma ambiência para que aqueles também sedentos de informações a respeito do mundo maior pudessem ali estar reunidos. Então, estaria inaugurado, fazendo esta visita lá atrás,
o primeiro centro espírita do mundo. Esta célula queria, sem dúvida, fazer uma grande diferença. E aí, voltando ao nosso capítulo, ao capítulo que vai falar da instalação, da criação, como é que foram os primórdios, como é que foram os antecedentes da criação deste centro espírita, a nossa Gi trouxe no resumo, né? Natércio, aquele espírito benfeitor que guiava os trabalhos de Epifânia, e vai pedir a bênção a São Francisco Xavier, este que foi um católico de excelência, foi canonizado no século XVII, se não me falha a memória. Ele foi um grande propagandista do Cristo nas terras do Oriente. E vamos ver ali no capítulo, nas terras do Japão, da China, da Índia, trazendo uma grande diferença. Vamos perceber também a presença de São Francisco Xavier nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo Amai aos vossos inimigos, ele vai falar do duelo, vai falar das questões relacionadas a não fazer ao próximo o que gostaríamos de receber. Mas sem nos aprofundarmos muito nas questões do nosso São Francisco Xavier, e talvez fazendo uma correlação, quando Joana de Ângeles, mentora do nosso Divaldo, vai pedir as bênçãos a São Francisco de Assis. Veja que obedece toda uma estrutura para que este também, o nosso Francesco de Bernardone, o Francisco de Assis, pudesse, da mesma forma como São Francisco Xavier, dar o seu beneplácito e ser o padrinho do Centro Espírita Caminho da Redenção, a nossa Mansão do Caminho, auxiliando também em todos os trabalhos que ali foram colocados. Então, a nossa Sueli, voltando ao nosso livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, vai nos trazer uma mensagem logo no comecinho, que o nosso Divaldo recebe em fevereiro de 2006, creio que foi no dia 6 de fevereiro, não me recordo bem, mas vocês vão pegar o livro e vão olhar, onde ele traz uma mensagem, uma psicografia de Bezerra, nos trazendo que talvez Kardec, Bezerra falando, Kardec teria sido inspirado a criar aquela instituição espírita, inspirado nas primeiras edificações, instituições cristãs, onde os discípulos do mestre, e a nossa Tânia trouxe as questões relacionadas àqueles primeiros 12 discípulos, e Kardec talvez teria sido inspirado naquelas igrejas, naquelas eclésias, aquelas que deram início à divulgação desta ideia cristã, do amar ao próximo, como nós desejamos ser amados, de amar a Deus acima de tudo, para que as reflexões em torno do Evangelho pudessem ali alcançar os corações sedentos de algo diferenciado. Por isso que a gente, voltando ao capítulo e vendo todas as considerações que a nossa Gisele trouxe no seu resumo, quando vamos ver na conversa, e o que o nosso Manuel Filomeno de Miranda traz, que o Centro Espírita é um templo, é um lar, é um hospital, é uma oficina que vai trabalhar as almas ainda em aperfeiçoamento e, portanto, é esta escola de vida que vai reunir neste ponto de encontro das almas que anelam as respostas, que buscam as questões relativas a uma paz que transcende, apesar dos desafios que enfrentamos no mundo, despertando as reais necessidades de aprimoramento. Almas cansadas, que somos nós, de sofrimento, desiludidas com as dores que provocamos e que agora, invertendo as posições, sofremos. Almas muitas vezes sem rumo, perdidas em si mesmas, na busca de uma espiritualidade que transcende. Esta oficina de trabalho edificante, esta é um local onde nós vamos, de forma séria,
Por isso, nas considerações que o nosso Natércio traz, sem as questões esdrúxulas, na simplicidade na mobília e nas questões que dizem respeito a um respeito no linguajar, nas questões que vamos aprendendo, porque lá fora no mundo nós fomos muito indisciplinados, estamos ainda muito indisciplinados, mas naquela escola que se chama Centro Espírita, e neste Centro Espírita Francisco Xavier, ele vai ratificar, vai reforçar estas questões. Nós temos, ao longo dos anos das nossas vidas, perguntado sempre, com relação às nossas dores, por que isso acontece comigo? Mas, através do estudo desta doutrina e dentro da casa espírita, nós passamos a mudar este questionamento. Não mais porque nas posturas de vitimização, mas para que tudo isso está mudando? Eu saio do porquê que me remete a um passado e trago para estas questões para que isto está acontecendo comigo, para o meu aprimoramento, para que eu possa entender. E para que tudo isso possa ocorrer, o local precisa ser sério. Esse lar que vai forjar o indivíduo do futuro, trazendo uma consciência diferenciada. Houve um opúsculo que a FEB publicou em 1988, trazendo orientação ao Centro Espírita, e que ele vai destacar a questão do Centro Espírita como esta escola de formação espiritual e moral, que deve desempenhar um papel relevante na divulgação do Espiritismo e no atendimento natural de todos. Nós vamos ver o nosso Natércio falando das questões prioritárias, que é a formação do caráter, porque sempre vão existir os necessitados do corpo. E, como ele muito bem coloca no livro, não está fazendo o menor caso das questões de relevância material, porque a fome, a necessidade física, lógico, elas são prementes e são reais, mas o objetivo primordial da casa espírita é formar o caráter espírita moral do indivíduo, para que ele, bem consciente das suas tarefas como cidadão, como cristão, como espírita, possa fazer a real diferença. Nós temos sido, talvez, acostumados ao longo dos séculos, quais são os meus direitos neste quase que eterno petitório. Mas nós devemos pensar agora que temos responsabilidades. Quais são os meus deveres para comigo e para com o próximo? Está muito bem ali alinhavado e fundamentado nas páginas do Evangelho, no capítulo 17, quando o Espírito Lázaro fala a respeito do dever. Então, este dever vai ser ali cunhado, trabalhado dentro da casa espírita. E ele repete várias vezes. Não estamos, sem dúvida, deixando de lado as questões da caridade material, mas é preciso fundamentalmente trabalhar o espírito humano que ainda encontra-se, vou exagerar aqui nas minhas palavras, embrutecido e ainda muito distanciado dos verdadeiros propósitos que são uma necessidade premente. Por isso, aos poucos, nós vamos percebendo que isto é muito sério. Nesta mesma obra, ali no capítulo 1, a nossa Sueli fala dos alicerces espirituais de uma casa espírita. E ela traz, literalmente, escrito em uma das páginas, que não se trata somente de uma construção física, como o nosso Natércio trouxe também, adequada às necessidades do mundo. É uma construção que vai além das questões físicas e cujas bases estão fincadas no mundo espiritual. Vemos aí todo um planejamento, quando o Natércio vai pedir as bênçãos de São Francisco Xavier. Então, tudo isso houve um plano diretor que antecedeu a construção física também.
Ela é muito mais do que tijolo, telhado, cimento, as cadeiras, tudo aquilo. Vai além disso. E se a gente vai para o capítulo 2 desta obrinha, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, quando Sueli nos traz a respeito da direção espiritual, ela fala que os planos iniciais para a fundação de um centro espírita vão ocorrer na espiritualidade, com antecedência de muitos anos, arregimentando aqueles que estariam comprometidos à execução destas tarefas. Veja que ali temos a família Ferguson, veja que temos a Epifânia. A nossa Tânia trouxe como este espírito, que agora reencarna como Epifânia, encarnou com tarefas, com obrigações para consigo mesmo. Veja que interessante. A nossa Tânia trouxe a questão relacionada, você tem este caminho a escolher. Vai aqui uma lista, surdez, mudez, uma série de problemas, mas nós estamos te dando, por acréscimo de misericórdia, uma outra oportunidade. Ela muito bem trouxe isso, a mediunidade. E para que a mediunidade possa ser muito bem trabalhada, é preciso que esta casa íntima, como a nossa Tânia nos trouxe, possa estar fundamentada nas básicas evangélico-cristãs que o Consolador Prometido nos traz. E se a gente pode, de repente, extrapolar isto, a casa espírita vai abrigar estas almas todas que foram provavelmente, eu diria que com certeza, já regimentadas no passado, fazendo parte de uma programação para que pudessem se desincumbir das suas tarefas e, de alguma forma, anular os erros do passado, através do amor, através do estudo, através da abnegação. Tudo isso é muito sério, demasiadamente sério. Na mesma obra do capítulo 3, da nossa Sueli, ela vai falar dos recursos magnéticos de defesa daquela casa. E o nosso Natércio trouxe também que ela tem toda uma proteção do mundo espiritual. Aqueles espíritos protetores que velam pelas fronteiras magnéticas desta casa, porque, de outra forma, seria uma loucura. Ele vai falar que o recinto que falamos da casa espírita, ele é cuidadosamente magnetizado, higienizado pelo mundo espiritual, mas que nós também devemos fazer a nossa parte. É a mesma coisa a pessoa que fala, vou fazer o evangelho no lar. Aí faz o evangelho no lar. Mas termina o evangelho no lar, é um supapo total dentro da casa. Não adiantou nada. A gente limpou e sujou de novo. É manter esta asepsia, não só física, mas nos pensamentos, nas nossas ações, nos nossos compromissos para uma revitalização de tudo aquilo que o Cristo nos traz. Ele fala também do trabalho dos passes, do ambiente dos passes cuidadosamente trabalhado, cuidado, estes técnicos do auxílio magnético, como o nosso André Luiz, em uma das obras, nos traz. Se nós pudéssemos fazer aqui uma correlação, visitando, por exemplo, a obra Os Mensageiros, no capítulo 34, nós vamos ver uma pequena casa, humilde, num subúrbio do Rio de Janeiro. E no capítulo 34 do livro Os Mensageiros, André Luiz menciona oficina de nosso lar. Quem já leu a obra, vale a pena perceber. Ali não era um centro espírita, mas nós podemos fazer uma correlação e uma analogia do que é um centro espírita, porque naquela casinha da dona Isabel, viúva, e o seu marido, o viúvo, o Isidoro, e os seus 3 filhos, 4 filhos, parece. 4 ou 3, vocês me perdoem, vou olhar no capítulo, então. Os 4 filhos tinham 3 meninas e um menino. As 3 meninas e a dona Isabel e o seu Isidoro estavam profundamente ligados a nosso lar. E o menino era um fio desencapado, complicado, que deve ter vindo das regiões mais lá de baixo, entendeu? Havia ali toda uma preparação.
Mas o culto do evangelho no lar, a constância nos seus aprimoramentos evangélicos, na sua rigidez, na sua condução daquelas crianças, Dona Isabel estabeleceu um verdadeiro posto avançado de nosso lar, onde muitas entidades ali vinham para receber o concurso, o auxílio, e verdadeiros trabalhos ocorriam pela disciplina, pela resignação, pela dinâmica evangélico-cristã que a nossa Isabel, naquele capítulo 34, trouxe para aquele ambiente. Apesar do menininho, do filho, que era complicado e que estava ali aos poucos sendo educado de uma forma um pouco mais rígida. Então a gente percebe, se isso ocorria em um lar, imagina uma casa espírita. Que seriedade é construir, planejar, cultivar os trabalhos dentro de uma casa espírita. Nós vamos perceber várias informações na coleção do Mundo Espiritual, do nosso André Luiz, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, onde vai trazer as questões da reunião mediúnica, e a nossa Sueli também no capítulo 6, falando a respeito da reunião mediúnica, que é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são o resultante dos seus membros, que formam-se ali, juntam-se ali como se fosse uma espécie de um feixe de varas. A gente vai encontrar isso também no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, no item que não me lembro. Tudo isso a gente vai perceber neste grupo mediúnico homogêneo que busca esta homogeneidade de características. Não estamos falando aqui de formatação, estamos falando aqui de busca de um convívio fraternal, de constante estudo, como talvez, guardadas as devidas proporções, foram aqueles primeiros adeptos do cristianismo. Vi a nossa Tânia falando dos primeiros 12 discípulos que viraram os apóstolos. Depois aquilo se multiplica para 70. Vamos ver depois Jesus falando dos 500 da Galileia. E nós aqui, de uma forma muito capenga, tentando copiar alguma coisa para que a gente não perca mais uma oportunidade. Nós todos que trabalhamos, labutamos na casa espírita, independente deste grau de mediunidade que a nossa Tânia trouxe, não sejamos médiuns ostensivos, mas nós todos temos uma mediunidade capazes de perceber as intuições que o mundo espiritual nos traz, para que ali dentro daquela casa, aquela escola que vai nos treinar para a vivência lá fora, nós não sejamos indivíduos e elementos opostos às questões da pacificação. Nós vemos o mundo hoje em dia em loucura total, total loucura. Dos prazeres da vida, meu corpo, meu templo, eu faço o que eu quiser, vejo as coisas mais loucas, uma apologia às questões mais absurdas. E para que a gente possa estar joinha nas páginas de internet, nós muitas vezes fazemos as maiores loucuras. O nosso da Tércio falou também uma coisa, mudando um pouco de assunto, nas questões de busca de questões pecuniárias para que a casa espírita possa se manter. Mas temos que tomar muito cuidado também, porque muitas vezes, na busca de recursos para que a casa espírita se mantenha, nós fugimos num 180 graus de diferença dos verdadeiros propósitos que nós deveríamos estar fincados com as nossas bandeiras. Vamos ver, guardadas as devidas proporções, o nosso Pedro, Simão Pedro, com as suas dificuldades, buscando os recursos. Então tenhamos muito cuidado para que nesta busca de recursos e nos sintonizando com o mundo inferior, vamos acabar nos distanciando da rigidez. Não estou falando de castração, e vocês acho que estão me entendendo, desta seriedade dos propósitos evangélico-cristãos que devemos empreender. Porque senão, nestas sutilezas, nestas pequenas aberturas, nestas futilidades e
essas coisas muito fúteis, nós vamos percebendo que vamos nos desviando de forma muito peremptória e incisiva dos verdadeiros propósitos. Por isso, Kardec precisa ser estudado, vivido, sentido, como está ali numa mensagem chamada Unificação, que o nosso Chico recebe através quem envia a mensagem, Bezerra de Menezes, e vamos ver o Kardec falando que a doutrina espírita possui aspectos essenciais na sua tríplice configuração. Que, lógico, nenhum de nós sejamos cerceados nos seus anseios de construção, de produção. É mais ou menos assim a mensagem vai trazer, né? As questões relacionadas à parte científica, à parte filosófica, à parte religiosa, mas que a base kardeciana, em tudo e em todos, esteja ali muito bem alicerçada, para que a gente, distanciados dos verdadeiros propósitos do Cristo, não nos convertamos em verdadeiras células estanques, distanciados da verdadeira proposta de Jesus para todos nós. Existem muitos outros aspectos que nós poderíamos aqui trazer. E, sem dúvida, a nossa recomendação para que a gente possa ver em tudo que o nosso irmão Natércio traz e as condições que São Francisco Xavier pede para que ele pudesse ser o padrinho desta instituição, nós vamos encontrar muitas dessas informações nesta obrinha. Dimensões espirituais do Centro Espírita, da nossa querida Sueli Caldas Schubert. E percebamos da verdadeira importância desta instituição. E fujamos das banalidades, das frivolidades, porque vou dar aqui falar de uma forma bem séria. Centro Espírita é uma coisa muito grave, é muito séria. Não é para virar uma discoteca, uma boate, um grupo de encontro. Isso é uma coisa muito séria. Aos poucos a gente está percebendo a seriedade disto tudo e trazendo nos estudos aprofundados desta doutrina a real necessidade de uma mudança radical neste mundo que anda tão louco, tão de pernas para o ar. Eram essas as nossas considerações. Eu agradeço o tempo e a atenção de todos vocês. Nós que agradecemos, Marcelo. É sempre muito prazeroso ouvi-lo. A sua condução faz com que a gente vá acerenando e também pensando seriamente nos apontamentos que você levanta. Nunca me esqueço, uma vez que eu vi num seminário há muitos anos com o Raul Teixeira, que ele dizia que o serviço da assistência social, não que ele não deva ser feito, ele deve ser feito, sim, como o benfeitor fala, mas é um serviço que já é muito bem e melhor feito por outras religiões. Só que somente o Espiritismo é quem faz o atendimento espiritual de desobsessão como faz. E nós estamos vendo, através das obras de Filomeno de Miranda, principalmente, o quanto essa assistência espiritual é importante na vida de todos nós. Que ele vai falando ali, né, da missão de Epifânia, não só de fazer esse trabalho de obsessão e desobsessão, mas do diálogo fraterno, do consolo, das psicografias. Então, qual outra religião ou doutrina filosófica religiosa oferece o que o Espiritismo nos proporciona? É realmente de repensarmos muito. Então, mais uma vez, querida Tânia, querido Marcelo, amigos que estão nos agradecendo aqui no nosso chat, com palavras carinhosas, de estímulo. Muito obrigada pela companhia, aos mentores espirituais, pela proteção e condução dos trabalhos de hoje, e que fiquemos todos em paz. Até semana que vem.